Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Nicolas vos fala, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática Hoje. Galera, na aula de hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série sobre conjuntos numéricos e desta vez, anota aí, nós estaremos falando sobre subconjuntos, conjunto das partes e relação de inclusão. Muita coisa? Que nada! Relaxa aí, senta esse dedo no like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e vem com a gente que vai dar tudo certo, beleza? Então vamos nessa! Então vamos lá. Subconjuntos. Galera, prestem muita atenção. Quando todos os elementos de um conjunto A pertencem também a outro conjunto B, nós dizemos que o conjunto A é um subconjunto de B. Ou então que o conjunto A está contido no conjunto B. Confuso? Então veja o exemplo. Imagine que a sua turma escolar T, a sua sala de aula, é um conjunto. Ela está contida em um conjunto maior, que é o seu colégio E. Desta forma, nós podemos dizer que a sua turma T está contida na sua escola E, ou então que a sua escola E contém a sua turma T, tá certo? Então, a sua turma T é um subconjunto da sua escola E, tá legal? Galera, já guardem estes símbolos. Este símbolo que parece muito uma letra C significa está contido. Agora, este mesmo símbolo ao contrário significa contém, tá certo? Veja outro exemplo. Digamos que nós tenhamos um conjunto A que contém os elementos -9, -7 e o -3. E um outro conjunto B que contém os elementos -9, -7, -3, o 0, o 3, o 7 e o 9. Galera, agora olha aqui. Perceba que todos os elementos do conjunto A pertencem também ao conjunto B. E pela definição de subconjunto que nós já vimos, quando todos os elementos de um conjunto A pertencem também ao conjunto B, nós dizemos que A é um subconjunto de B, ou que o conjunto A está contido no conjunto B, ou que B contém o conjunto A, tá certo? Nós podemos representar isso graficamente também através do diagrama de Venn. O conjunto B, com todos os seus respectivos elementos, contém também o conjunto A entre os seus elementos. Agora veja esse exemplo. Digamos que nós tenhamos um conjunto M que contém os elementos 0, 2, 4 e 6. E um outro conjunto N contendo os elementos -4, -2, 0, 2 e o 4. Perceba que os elementos 0, 2 e 4 do conjunto M também pertencem ao conjunto N. Entretanto, o elemento 6 do conjunto M não pertence ao conjunto N. Galera, nesse caso, o conjunto M não é um subconjunto do conjunto N. Lembrem-se da definição de subconjunto. Um conjunto A só é subconjunto de um conjunto B se todos os elementos de A também pertencerem ao conjunto B. Nesse caso, o elemento 6 pertence ao conjunto M, mas não pertence ao conjunto N. Desta forma, nós dizemos que M não está contido em N ou que N não contém o conjunto M, tá certo? Então, para um conjunto A ser subconjunto de um conjunto B, todos os elementos de A devem também
pertencer ao conjunto B. Se isso não acontecer, não tem como A ser subconjunto de B, tá legal? Galera, esta relação de está contido ou não está contido, de contém ou não contém, é o que nós chamamos de relação de inclusão. A relação de inclusão, bem diferente da relação de pertinência que nós vimos na aula passada, se você não assistiu o nosso primeiro vídeo da série sobre conjuntos numéricos, sugiro que você acesse a nossa playlist e assista, tá legal? É uma relação que se dá entre dois conjuntos. A relação de inclusão possui 4 propriedades que nós precisamos conhecer. Vamos lá. Dados conjuntos A, B e C, o conjunto vazio está contido em todos esses conjuntos. O conjunto vazio, galera, é muito social e sempre está em todas as festinhas. Propriedade reflexiva. Ela nos diz que todo conjunto A está contido nele mesmo. Obviamente, se os conjuntos são iguais, eles compartilham dos mesmos elementos. Propriedade antissimétrica. A propriedade antissimétrica nos diz que se um conjunto A está contido em um conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto A, os conjuntos A e B são iguais. Galera, pode parecer confuso, mas é muito óbvio também. Se todos os elementos de um determinado conjunto A pertencem também ao conjunto B e todos os elementos de B pertencem ao conjunto A e B são iguais. Tá legal? Propriedade transitiva. Galera, a propriedade transitiva é muito legal. Essa propriedade é muito usada naquelas questõezinhas de lógica que nós chamamos de silogismo. Ela nos diz que se um conjunto A está contido em um outro conjunto B e o conjunto B está contido em um conjunto C, então A também está contido em C. É muito fácil, galera, visualizar isso pelo diagrama de Venn. O conjunto A está contido em um conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto C. Então, nós podemos concluir que A está contido também no conjunto C. Vou dar um exemplo de silogismo para vocês. A primeira premissa é que todo brasileiro é sul-americano. A segunda afirmativa é que todo carioca é brasileiro. Logo vem a nossa conclusão. Se todo carioca é brasileiro, todo carioca é sul-americano, certo? Muito fácil, né, galera? Vamos lá. Conjunto das partes. Galera, se tivermos um conjunto de elementos aqui chamamos de F, o conjunto das partes de F será aquele formado por todos os possíveis subconjuntos de F. O conjunto das partes é representado desta forma. Veja o exemplo. Sendo o conjunto F igual a 3, 5 e 9, vamos escrever todos os possíveis subconjuntos de F, começando pelo conjunto vazio. Lembrem-se da primeira propriedade que nós vimos na relação de inclusão, que o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. Então, o conjunto vazio é um possível subconjunto de F, tá legal? Agora, os subconjuntos com apenas um elemento. Nós podemos ter o subconjunto contendo o elemento 3, o subconjunto contendo o elemento 5 e o subconjunto contendo o elemento 9. Mas cuidado, o que era apenas elementos de F, nós estamos desmembrando em subconjuntos de apenas um elemento de F, tá certo? Subconjuntos com 2 elementos. Nós podemos ter o subconjunto contendo os elementos 3 e 5, o subconjunto contendo os elementos 3 e 9 e o subconjunto contendo os elementos 5 e 9. Com 3 elementos, nós podemos ter apenas o próprio conjunto F, que contém os elementos 3, 5 e 9. Podemos então escrever que o conjunto das partes de F contém todos esses elementos que são
também subconjuntos que acabamos de extrair do conjunto F, beleza? Agora perceba que o número de elementos do conjunto F, representado por esta notação aí, é igual a 3. Já o número de elementos do conjunto das partes é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Com isso, nós temos uma pequena fórmula que determina o número de elementos que o conjunto das partes de um determinado conjunto F vai possuir. E esta fórmula é dada por 2 elevado a n, sendo n o número de elementos do conjunto F. No nosso exemplo, F possui 3 elementos, já o conjunto das partes de F possui 2 elevado a 3 elementos, que é igual a 8 elementos. Beleza? Tranquilo, né? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Galera, esta videoaula faz parte de uma série, então se você está vendo essa aula e ainda não viu a nossa aula anterior, sugiro que você acesse a nossa playlist e assista a nossa primeira aula sobre conjuntos numéricos. Fiquem com Deus, não se esqueçam dele e até o nosso próximo episódio. Até mais!